Continuação do capítulo 1. Vontade harmoniosa. Alguém poderia perguntar: por que Deus deseja que a terra governe o céu? Para entendermos esse desejo divino, devemos relembrar-nos de que nosso Deus é restringido no tempo. Por tempo, queremos dizer o período entre as duas eternidades, entre a eternidade passada e a futura, ao que chamamos tempo. Deus não é livre para fazer o que quer. Essa é a restrição que ele sofre por ter criado o homem. De acordo com o registro em Gênesis 2, Deus, ao criar o homem, deu-lhe o livre arbítrio. Deus tem vontade própria, mas o homem também tem. Quando a vontade do homem não está em harmonia com a vontade de Deus, Deus está sendo imediatamente restringido. Suponha, por exemplo, que você esteja sozinho numa sala contendo mesa, cadeiras, assoalho e forro. Você não está restringido por esses objetos. Eles simplesmente não o podem limitar. Ora, Deus é Deus de poder, pode fazer qualquer coisa. Fosse a terra somente cheia com coisas desprovidas de espírito, Deus não seria restringido em nada. Um dia, entretanto, ele cria o homem. Essa criatura é diferente de uma pedra ou de uma lasca de madeira. O homem não é como uma mesa ou uma cadeira, incapazes de resistir à capacidade de Deus de deixá-las paradas ou movê-las à sua vontade. O homem a quem Deus criou possui o livre arbítrio. Ele pode decidir se ouvirá ou não a Deus, pois Deus não criou um homem que tenha obrigatoriamente de ouvi-lo. Depois de ter criado o homem com esse livre arbítrio, o poder de Deus é, por isso mesmo, restringido por esse homem. Deus não pode fazer automaticamente o que quer, mas em vez disso, precisa perguntar ao homem se ele próprio também está disposto. Deus não pode tratar o homem como se fosse madeira, pedra, mesa ou cadeira, simplesmente porque o homem tem vontade livre. Desde o dia em que Deus criou o homem e até o presente, o livre-arbítrio humano poderá permitir ou impedir a realização da autoridade de Deus. Por esta razão, portanto, podemos dizer que durante este período chamado tempo, entre as duas eternidades, a autoridade de Deus é restringida pelo homem. Por que motivo Deus deve ser restringido no tempo? Porque na segunda eternidade, a eternidade por vir, ele terá uma vontade harmoniosa, isto é, o livre arbítrio do homem e a vontade de Deus entrarão em acordo. Essa é a glória de Deus. Se você colocar um livro sobre a mesa, ele ficará lá. Se você o colocar na estante, ficará lá também. O livro é muito obediente a você. Contudo, você não ficará satisfeito com tal obediência, uma vez que o livro é totalmente passivo, faltando-lhe o elemento do livre-arbítrio. Da mesma maneira, Deus não tem nenhum prazer em ver o homem que ele criou manobrado passivamente como se fosse um livro. Sim, ele deseja que o homem lhe obedeça completamente. Dá, porém, ao homem o livre-arbítrio. Seu desejo é que o homem exercite o livre-arbítrio para escolher obedecer. E essa é a glória de Deus. Na eternidade futura, o livre-arbítrio se tornará um com a vontade eterna de Deus. E quando o eterno propósito de Deus for realizado, o livre-arbítrio estará em perfeita harmonia com a vontade eterna de Deus. Na vida de cada ser humano, um livre-arbítrio e cada livre-arbítrio desejando a vontade de Deus. Na eternidade futura, o homem ainda terá liberdade de escolha, contudo, ele estará do lado de Deus. O homem poderá opor-se a Deus, todavia não o desejará. Terá a liberdade de opor-se a Deus, porém não o desejará. Aleluia! O que o homem fizer será o que Deus deseja fazer.
Ora, tal vontade harmoniosa é verdadeiramente a glória de Deus. Na eternidade por vir, a vontade do homem ainda será livre. Sua vontade, porém, estará em acordo com a vontade de Deus. Não haverá vontade que não esteja sujeita à autoridade divina. No tempo, porém, a vontade de Deus é restringida pela vontade do homem e opõe-se a ela. O que Deus quer fazer, o homem não faz. Se Deus quer fazer muito, o homem quer fazer pouco. Se Deus quer realizar coisas grandes, o homem deseja realizar coisas insignificantes, ou pode ser o contrário. Então Deus não é livre. No tempo, a ação de Deus é governada pelo homem, ou seja, pela igreja. Durante o período chamado tempo, toda a ação de Deus é governada pela igreja, porque ela representa o homem da eternidade futura. Hoje ela está na terra para realizar a vontade de Deus. Se a igreja puder cumprir a vontade de Deus, ele não será restringido. Mas se ela falhar, Deus ficará restringido, pois tudo o que Deus quer fazer, deseja efetuá-lo por intermédio da igreja. A igreja toma, desde já, a posição que o homem da eternidade terá. Na eternidade por vir, embora a vontade do homem ainda seja livre, permanecerá em concordância com a eterna vontade de Deus. A igreja hoje se firma nessa posição do futuro, assim como Deus poderá na eternidade manifestar-se mediante a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Ele é capaz agora de manifestar-se por meio do corpo de Cristo. Embora a igreja possua livre arbítrio, ela o coloca em completa sujeição à autoridade de Deus, como se a parte da vontade dele não existisse outra forma de liberdade de escolha. Tudo o que Deus quiser fazer será feito. Se a igreja atual colocar sua vontade completamente submissa à vontade de Deus, ele poderá agir como se já estivesse na eternidade futura, uma vez que não há uma segunda vontade no universo para opor-se a ele. Essa é a glória de Deus. Assim podemos ver a posição na qual a igreja permanece diante de Deus. Não releguemos a igreja a uma posição em que seja considerada apenas uma reunião. Não, a igreja é um grupo de pessoas redimidas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, regeneradas pelo Espírito Santo que se colocou nas mãos de Deus, aceitando e fazendo alegremente a sua vontade, permanecendo na terra do lado dele para manter seu testemunho. Precisamos reconhecer que a operação de Deus hoje se processa ao longo de uma linha bem definida. Está em acordo com uma lei específica. Por amor do livre-arbítrio sobre a terra, Deus se recusa a usar sua vontade para sobrepujar o homem. Não fiquemos surpresos com isso. Deus está no céu, contudo, todos os seus movimentos na terra precisam ser primeiramente decididos e aprovados pela vontade humana. Deus não quer ignorar a vontade do homem, nem a retirará ou agirá independentemente dela. Em todos os assuntos relacionados com ele, Deus não operará até que obtenha a cooperação da vontade terrena. Porque a terra o quer, Deus então o fará. Porque a terra decidiu, Deus então agirá. Ele precisa que a vontade do homem esteja em harmonia com a sua vontade. Essa é a maior glória de Deus.